Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma palestra pública do Grêmio Espírita Fraternidade. Eu sou Adalto Santos e hoje estarei com vocês conduzindo o tema O Céu e o Inferno sob o entendimento espírita. Para darmos início às nossas atividades, vamos ler uma mensagem do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, número 192. Procure anular a parte inferior para desenvolver a parte superior do seu ser. Os antigos chamavam centauros àquele misto de homens na parte superior e cavalos na parte inferior do corpo. Não seja assim. Procure tornar-se totalmente homem, vencendo e dominando a parte inferior e animal de seu ser, para que apareça e sobressaia apenas a parte superior, inteligente e nobre. Então, com esta mensagem de Carlos Torres Pastorino, vamos elevar nossos pensamentos a Deus e agradecer aos amigos espirituais por toda assistência, por todo amparo, por todo acolhimento que sempre nos oferta. Agradecer as oportunidades de provas, agradecer as situações que nos levam a refletir um pouco mais seriamente sobre a nossa existência. Obrigado, amigos, estejam conosco hoje e sempre. Bem, como eu coloquei, o tema de hoje é o céu e o inferno no entendimento espírita. A ideia de céu e inferno acompanha a humanidade há milênios, representando em muitas tradições religiosas destinos finais de recompensa ou punição eterna, fixa. O Espiritismo, consolidado por Allan Kardec no século XIX, oferece uma compreensão bastante diferente sobre essas questões, afastando-se das concepções materialistas e apresentando uma visão fundamentalmente racional e misericordiosa sobre a justiça divina. O que é o céu, segundo o Espiritismo? Ao buscarmos a questão 1012 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se existem no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos, segundo seus merecimentos. A resposta dos espíritos é esclarecedora. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio da sua fidelidade, da sua felicidade ou de sua desdita. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma ou outra coisa. O céu, portanto, não é um lugar físico, uma região celestial localizável no espaço, mas um estado íntimo de paz, um estado de espírito. É uma condição de harmonia que a alma alcança quando está em sintonia consigo mesmo, com as leis divinas e com o próximo. O céu está, portanto, por toda parte, onde existem almas em consonância com as leis divinas, independentemente de onde se encontram. Essa concepção não elimina completamente a ideia de moradas espirituais. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai, encontramos a referência a mundos felizes e aos mundos celestiais ou divinos. Nestes casos, temos sim lugares estabelecidos onde habitam espíritos puros e bem-aventurados. Contudo, mesmo esses espíritos superiores não permanecem ociosos. Seu compromisso
é auxiliar Deus na construção do seu reino no universo, responsabilizando-se por missões junto a grupos ou planetas, trabalhando incessantemente como o próprio Deus opera. Ou seja, na visão espírita, também não há ociosidade eterna. Trabalhamos constantemente. Nós já vimos aqui muitas diferenças de conceitos. Na visão espírita, não existe um local onde eu vá passar o resto da imortalidade sem fazer nada, um céu de recompensas por aquilo que eu não fiz, né? Mas existem processos evolutivos e quanto mais nós evoluímos, mais construímos o reino de Deus na nossa intimidade. E quanto mais nós estamos bem conosco mesmo, quanto mais tranquilo nós estamos, onde quer que estejamos, seremos felizes. E aí, uma questão interessante, a questão da afinidade. Quando eu evoluo, quando eu cresço, quando eu me transformo, eu me aproximo de seres compatíveis com o meu processo. Então, onde eu estiver, eu vou atrair seres com situações parecidas. Então, nós vamos construir um local de paz. Não eu vou ser levado a um local para ter aquilo que eu não tenho dentro de mim. A felicidade, portanto, está na razão direta do progresso realizado. Dois espíritos podem estar no mesmo ambiente e um experimentar o êxtase do paraíso, enquanto o outro permanece na indiferença ou no sofrimento. Kardec oferece uma comparação esclarecedora. Dois homens em um concerto musical. Um músico educado experimenta a sensação de felicidade, de paz ao ouvir uma música. Outro, desconhecedor dos princípios musicais, né, permanece insensível. Assim sucede com os gozos dos espíritos, que estão na razão de sua sensibilidade e do seu desenvolvimento moral. Se o céu não é um local, é um estado, o inferno também é um estado de consciência. Também não existem lugares de punição eterna. Da mesma forma, o espírito não é o inferno não é um abismo de fogo e tormento incessante, como tantas tradições religiosas o pintaram ao longo dos séculos. É um estado de sofrimento moral que resulta das más ações, do remorso, do sentimento de culpa e da falta de sintonia com as leis divinas e com a própria consciência. Allan Kardec, em O Céu e o Inferno, capítulo 3, afirma: o inferno é a consequência natural da imperfeição. O sofrimento está na consciência do erro e na necessidade de repará-lo. Uma pessoa que carrega ódio, culpa, inveja ou vícios pode viver em seu próprio inferno, ainda aqui na superfície da Terra, experimentando tormentos íntimos que nada ficam a dever às descrições mais terríveis que a gente ouve das religiões sobre o inferno. O Espírito Emmanuel, no livro Justiça Divina, complementa: o inferno é a sombra que a criatura faz para si mesma quando se afasta da luz de Deus. Trata-se, portanto, de uma condição auto-infligida, resultado das próprias escolhas, não de um castigo divino arbitrário. Deus não pune, Deus não privilegia, Deus ama. A justiça divina opera pela lei de causa e efeito, onde colhemos exatamente aquilo que plantamos. É importante destacar que na visão espírita não existem demônios, seres criados para o mal eterno. Existem apenas espíritos atrasados, ignorantes, que ainda não se arrependeram e persistem no mal, mas que, como todos nós, um dia alcançarão a perfeição relativa, pois fomos criados simples e ignorantes e seremos
com o tempo e com o esforço pessoal, nesse processo evolutivo que o Espiritismo nos ensina, um dia, espíritos puros. Se, por um lado, não existe um local destinado a sofrimentos eternos, da mesma forma, quando eu me comprazo em erros, quando eu me comprazo em determinadas ações, eu me aproximo de seres que têm sensações parecidas. E nós criamos um ambiente para essa situação, que não é eterno, que não é punitivo, que é consequência das nossas atitudes. Como André Luiz, no livro Nosso Lar, nos traz sobre a questão do umbral ou de zonas trevosas, que são locais onde espíritos afins se comprazem, não para serem punidos, mas para refletirem sobre seus erros. Que nós vamos ver agora sobre o purgatório e sua compreensão espírita. Na questão 1013 de O Livro dos Espíritos, Kardec esclarece que o que o homem chama de purgatório é igualmente uma alegoria, devendo-se entender como tal não um lugar determinado, porém um estado dos espíritos imperfeitos, que se acham em conflitos íntimos até alcançarem a pacificação eterna, o que os libertará de situações de sofrimento temporário. O purgatório, entre aspas, portanto, é um estado transitório, intermediário, onde as almas se encontram em processo de depuração, aprendizado e reparação. Não se trata de um local de fogo purificador, mas de uma condição moral na qual o espírito, reconhecendo suas imperfeições, trabalha por superá-las. É como associar o umbral, descrito por André Luiz, ao purgatório. Contudo, nuances diferentes, como eu coloquei agora há pouco. Umbral pode ser compreendido como uma região espiritual destinada a receber almas que não foram suficientemente más para serem conduzidas a regiões trevosas, nem suficientemente boas para serem conduzidas às colônias de aprendizado. Elas são ali conduzidas para compatibilizar suas aspirações às suas possibilidades reais. É um local de ajuste de percepções, onde o espírito começa a tomar consciência da sua real situação e das suas necessidades de reforma íntima. É, consequentemente, um local onde se começa a trabalhar para superar suas imperfeições. O umbral é um local onde se reúnem seres com necessidades de compatibilizarem aspirações com necessidades. E nós vamos ali afinizar pessoas numa faixa vibratória similar. Mas não é um local destinado para punir, mas para reeducar. E aí nós vamos perceber uma outra coisa importante: a justiça divina e a responsabilidade pessoal. A grande contribuição do Espiritismo é demonstrar que somos os artífices das nossas venturas ou desditas. Deus, em sua infinita justiça e bondade, não cria penas eternas, nem destinos irrevogáveis. Através da pluralidade das existências, oferece a todos oportunidades de progredir sempre, de recomeçar, de reparar erros e de aperfeiçoar-se. A lei de causa e efeito não é um mecanismo de vingança divina, mas uma expressão da sabedoria e do amor de Deus. Se plantamos o bem, colhemos o bem. Se plantamos o mal, colhemos o mal. No entanto, a colheita nunca é eterna, pois há sempre aprendizado e há sempre evolução, ou seja, aprendizados e evoluções contínuas. E quanto nós aprendemos coisas novas, nós podemos mudar o que nós plantamos. E ninguém está condenado ao sofrimento perpétuo.
Esta compreensão transforma radicalmente nossa relação com a morte. O temor da morte, tão presente na humanidade, decorre fundamentalmente de 4 causas: o desconhecimento sobre o que nos aguarda, a insegurança quanto à nossa destinação, o medo do momento da morte e do possível sofrimento e o instinto de conservação que predomina enquanto não estamos suficientemente esclarecidos sobre a vida futura. À proporção que o espírito compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. A certeza da continuidade da vida, do reencontro com entes queridos, da possibilidade de progredir, de prosseguir, aprendendo e evoluindo, dá-nos paciência para esperar e coragem para suportar as fadigas transitórias da existência terrestre. O céu e o inferno, na visão espírita, pode estar também aqui e agora, na vida presente. Uma das mais belas lições do Espiritismo é que o céu e o inferno não estão apenas no além, quando eu morrer. Manifestam-se aqui e agora, nas pequenas e grandes situações do cotidiano. O inferno se revela nas pessoas que vivem em conflitos íntimos permanentes, nos vícios, nas relações marcadas pela injustiça, pela deslealdade, pela ingratidão, ódio, remorso, inveja e mágoa. O céu, por sua vez, se manifesta nas famílias unidas, nos atos de caridade, na serenidade de quem vive em paz com a própria consciência, em quem cumpre as leis divinas com amor e dedicação. Alguém aqui já sentiu o prazer de aliviar a dor de outrem? Essa sensação de paz interior, de contentamento profundo, é uma amostra do céu que podemos construir ainda na terra. O céu começa aqui, para quem sabe viver conforme a lei de amor, de justiça e de caridade. E as respostas do céu? O Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11, nos traz uma promessa consoladora. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá. Como compreender essas palavras à luz do Espiritismo? Deus, como Pai amoroso, conhece nossas reais necessidades. Nem sempre o que pedimos é o que efetivamente precisamos. Se nossos filhos nos pedissem para não irem mais à escola, certamente não atenderíamos, pois sabemos que a educação é fundamental para o seu desenvolvimento. Da mesma forma, Deus nos concede aquilo que é melhor para nós, não necessariamente aquilo que desejamos. Assim, as respostas do céu são sempre perfeitas. Nossa limitação é que ainda impede percebermos a sabedoria divina, compreender as suas respostas. O que devemos pedir a Deus? Forças para suportar as provas, coragem para transformar a nós mesmos, sabedoria para compreender a sua vontade. Confiar em Deus é necessário, mas não é suficiente. É preciso agir, buscar, trabalhar no bem, resistir ao mal que ainda há dentro de nós. E aí nós vamos perceber, como já falei aqui em outros momentos, o caminho da evolução. Como escapar do inferno e atingir o céu? Como construir esse caminho de paz interior? Se ambos são estados de consciência, a transformação depende de nós mesmos. A doutrina espírita nos aponta um caminho. Reforma íntima, autoconhecimento, autoaceitação, caridade, amor, despertar e iluminar consciências. Este caminho corresponde ao processo evolutivo em que estamos inseridos, intrinsecamente ligado ao esforço pessoal. Assim, em um mesmo contexto espiritual, podemos experimentar sofrimento ou paz, conforme o nosso grau de evolução e sintonia com as leis divinas. Se algo acontece e que me gera sofrimento, dor, eu posso me sentir infeliz
ou eu posso compreender que aquilo serve para o meu aprendizado, para a minha transformação e o meu crescimento, para o meu processo evolutivo. Depende de mim como lidar com as consequências do que acontece. O perdão dos outros e de si mesmo, aliado à reparação do mal praticado, são caminhos seguros para a libertação do erro e para o crescimento espiritual. Estudo, oração e trabalho no bem nos aproximam da paz interior. O Espiritismo nos ensina que o céu, o purgatório e o inferno não são destinos impostos por Deus, mas escolhas que fazemos a cada instante. O sofrimento é fruto das nossas imperfeições morais, ignorância, egoísmo, orgulho, tantas outras imperfeições. A felicidade verdadeira vem da sabedoria e da vivência do amor. Não precisamos esperar a morte para encontrar o céu ou temer o inferno eterno. A vida espiritual é um contínuo aprendizado e cada dia é uma nova chance de evoluir. Deus não pune, educa. Dá sempre novas oportunidades de crescimento através da pluralidade das existências e da lei de causa e efeito, que não é uma vingança, mas expressão da sua infinita justiça e misericórdia. Que possamos refletir em nossas ações e buscar, aqui e agora, construir um pouco do céu dentro de nós e ao nosso redor. E que possamos compreender que está nas nossas mãos transformarmos situações difíceis e desafiadoras em oportunidades de crescimento e felicidade. A grande lição é esta: o reino dos céus está dentro de nós e compreende e depende somente de cada um de nós, por meio dos nossos próprios esforços, percorrermos os caminhos da evolução, deixando de ser espíritos que rastejam no solo, presos às questões materiais, para nos transformarmos em espíritos que alçam voos aos infinitos, vivenciando plenamente as realidades espirituais. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus e agradecer mais uma vez a assistência dos amigos espirituais, o acolhimento e pedir para que possamos ter uma semana de muita luta, de muita determinação e construindo dentro de nós a cada instante, em cada situação, em cada experiência da vida, o reino que Jesus vem nos ensinar. Que Jesus nos proteja e nos ampare hoje e sempre. Muito obrigado pela atenção dos senhores e até uma próxima oportunidade.